Fala pessoal, tudo bem? Engenheiro Vitor Chaves aqui e hoje eu quero compartilhar um vídeo sobre uma ferramenta sensacional que é o OpenFlows Water Jams da Bentley, uma ferramenta de modelagem hidráulica que ajuda a gente tanto a projetar, a conceber, como a operar de forma mais eficiente nossos sistemas de abastecimento de água. A gente usa essa ferramenta no nosso curso de aperfeiçoamento em BIM da Zigurati, assim como vários outros assuntos que a gente vê no curso, desde a definição de requisitos, a modelagem hidráulica, a parte de planejamento, de orçamento, de gestão de ativos. Tá? Um curso bem bacana, que inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser pedir mais informações sobre o curso, poder acessar o nosso time, tá bom? E agora vamos falar um pouco de WaterJams. Vamos nessa? Legal, pessoal. Então eu estou aqui com o meu modelo no WaterJams, tá? Esse modelo ele foi construído com o uso aqui da ferramenta Model Builder, tá? Uma ferramenta que permite a gente sincronizar com diferentes tipos de fontes de dados, dados em Access, arquivos CAD, arquivos GIS e Shapefile, até mesmo dados em formato Excel, dentre outros bancos de dados, né, como OLEDB, Oracle. E a gente carrega para dentro as informações aqui do nosso modelo hidráulico, né? A gente faz todo um mapeamento de propriedades e a gente carrega já aqui os elementos com as propriedades, né? Você vai ver que a ideia do WaterJams não é trabalhar com geometrias, tá? Então a gente tem aqui um elemento, né, gráfico simples que representa um reservatório, um elemento simples que representa uma bomba, uma linha que representa um trecho de tubulação, mas nós temos diversas informações sobre as características operacionais e hidráulicas associadas a esses elementos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu reservatório, meu tanque, tenho aqui direitinho as cotas dele, máxima, mínima, posso definir uma altura de elevação inicial para simular o meu período de simulação hidráulica aqui. Você define como que é a seção desse tanque, desse reservatório. Assim como aqui para a bomba, você define uma série de informações, desde a elevação até as características operacionais dessa bomba, de ponto operacional, curva da bomba, tá? A gente consegue aqui no WaterJams, no comando do Pump Definitions, né? Importar bombas, né? Desde aproximações mais grosseiras, onde você, quando tem poucas informações, pode definir um ponto de design point, ou pegar os três pontos operacionais da curva, ou até você tendo um catálogo da bomba, você pode adicionar aqui em detalhes diversos pontos operacionais da sua bomba, tá? As informações de eficiência, você consegue trazer uma série de informações para quanto mais informação, mais preciso você vai conseguir simular a sua bomba, assim como aqui para os trechos, né? A gente tem informações como o coeficiente de Hazen-Williams, o diâmetro, o material, né? Informações que vão ser calibradas ao longo do desenvolvimento do modelo e ele vai calcular a vazão, perda de carga, né? A pressão nos nós, tá? Então a ideia do modelo hidráulico é a gente entender melhor como o sistema está funcionando, tanto por uma questão de operação, de manutenção, como, claro, para uma expansão de sistema, para pensar setorização, programas de redução de perdas, tá? E então, por exemplo, ó, esse modelo aqui, a gente vai criando código de cores também para facilitar a gente a interpretar, né? Então aqui eu estou com um código de cores para os meus trechos focado em diâmetro, né? Então aqui tem os diâmetros de 50 e aqui os diâmetros de 75, né? A gente está aqui com um exemplo que é um sistema de pequeno porte, como se fosse um pequeno loteamento com o seu próprio poço e um reservatório aqui, tá? E a gente criou um código de cores aqui, ó, para os nós, tá? Você pode criar para pressão instantânea, que vai variar ao longo do tempo, tá vendo? Alguns nós mudam de cor, porque aqui é a pressão instantânea ao longo das 24 horas da minha simulação hidráulica, né? Eu rodei aqui uma simulação em tempo contínuo. Tudo no WaterJams a gente consegue controlar, a gente consegue criar cenários. Por isso que ele é um software muito rico, muito fácil da gente estar trabalhando. Aqui, por exemplo, a pressão máxima. Aí ele vai deixar uma cor representando a característica da pressão máxima nas últimas 24 horas. E eu defini conforme esse parâmetro que, onde se tivesse algum ponto aí com algum problema, com a pressão abaixo de zero, ele ficaria vermelho.
Algum ponto entre 0 e 10 que também não estaria de acordo com a norma, ele faz um amarelinho ali para chamar a atenção. Entre 10 e 30, estamos numa pressão boa, né? Tá em termos aí de gestão de perdas, deve ficar verdinho. Aí acima de 30 já vem esse azulzinho para chamar um pouco a nossa atenção, acima de 40 esse azulão, e se passar de 50, que não é o caso aqui, nossa pressão máxima está entre 40 e 50, ele ficaria roxo. A gente consegue ver, né, aqui, ó, essa região aqui, estou com pressão acima de 40. Você pode usar aqui também, ó, anotações no elemento, ó. Então aqui eu coloquei a pressão mínima e máxima, né, ó. Consigo visualizar que realmente já tenho pressões máximas na casa de 44, 42, né? As pressões um pouco altas aqui nessa ponta do sistema. Aí isso tudo é definido aqui, ó. São os annotations, que são as informações escritas, né? Que ele puxa direto das informações calculadas pelo modelo. E o código de cores também, onde você pode, ó, qualquer propriedade associada ao modelo, você pode criar um código de cores ou uma anotação. Mesma coisa aqui nos meus trechos, né? Se eu quiser botar o meu tag, anotar o material, né? E posso ainda substituir a minha visualização de diâmetro por uma visualização de gradiente de perda de carga, né? Então, assim, acima de 10, que é o limite da norma, ele fica vermelho. Entre 8 e 10, que já é bem alto, ele fica esse azul escuro. E entre 4 e 8 aqui, fica esse outro azul aqui para chamar a nossa atenção. Abaixo disso, nesse caso amarelinho e o verdinho, mostram perdas de carga aceitáveis, né? Então a gente vê, por exemplo, esse sistema aqui, ele tem alguns trechos aqui que estão com problema aqui de, né, perda de carga muito alta no horário de pico, né? Ó. Você vê que aqui, ó, ele está com 3,5, mas se a gente botar aqui a 1 da tarde, ó, que é o horário de maior consumo do meu sistema, ele já pula para 14, né? Então o sistema que está com algum problema de estrangulamento aqui, né? Precisaria de uma melhoria para distribuir melhor a água aqui pelo nosso sistema, né? Você vê que a gente aqui importou um cadastro de consumidores, ó. A gente puxou aqui dados da nossa base, né, de consumidores. Você puxa aqui um código do Billing ID, né, aquele código da fatura que vem. Você pode importar aqui a demanda base para cada diferente ponto de consumo, né? Aí vai sempre depender na vida real da riqueza de informações que você tem, né? Mas você pode, a princípio, para cada ponto ou para cada zona aqui que você defina, criar uma curva de consumo, né, que varia aí de acordo com as características reais, né? Assim como a gente assumiu aqui uma curva para as perdas reais também, a gente está trabalhando aqui no nosso modelo com consumo e perdas reais, tá? Aí, pessoal, um dos recursos do WaterJens, que é o que dá assim para a gente um enorme poder de análise, são os cenários, né? Porque é isso o que o nome diz, são os cenários que você vai analisando. Então, tudo nesse nosso mesmo arquivo aqui, você cria simulações distintas, sem precisar ficar salvando um monte de arquivo distinto, né? Então, por exemplo, vou focar inicialmente nesses dois cenários aqui, ó, cadastro consumidor e intervenção. E observa aqui na direita, ó, essa janela propriedades do cenário, ó, property scenario. O cadastro do consumidor, estava aqui com algumas informações base, até que depois, na intervenção, ó, aqui você vê, por quê? O que isso está mostrando? Cada alternativa dessa aqui, que ele chama alternatives, são conjuntos de propriedades. Então, o Active Topology, você vê que ele é um para o cenário intervenção e outro para o cenário cadastro. Por quê? O cenário cadastro é o meu cenário inicial. E o Active Topology, ele regula assim, alguns elementos podem estar ativos num cenário e não ativos no outro. Então, eu vou adicionar uma VRP para simular uma intervenção de instalação de VRP. O meu cenário base, ele precisa continuar sem a VRP, porque ela não existe, né? Estou simulando uma situação existente aqui. Então eu tenho que ter uma alternativa, né, com foco na minha intervenção, assim como algumas características físicas podem mudar. Por exemplo, se estiver estudando substituir alguma tubulação por uma tubulação de diâmetro maior e assim por diante. Tá bom, pessoal?
demanda, mostra a diferença de demanda, né? Então até se você comparar o base linear, tinha sido um cenário que inicialmente eu fiz uma distribuição linear, peguei o total da área, fiz uma distribuição mais simplificada para rodar um primeiro modelo. Depois eu refinei com os dados do meu cadastro de consumidor, ó. Aí eu criei uma alternativa separada. E aqui você encontra algumas outras alternativas, né, de dados operacionais, configurações iniciais, você pode mudar como, por exemplo, a altura do seu reservatório no começo da análise, tá? Dentre outros ajustes possíveis. As alternativas ficam aqui, ó, na aba Home, do lado de Scenario, você tem uma janela de alternativas, ó. E é aqui que você vai controlando, tá? No finalzinho do vídeo eu vou fazer uma aqui, fazendo uma projeção de demanda simplificada, só para vocês entenderem melhor como que você cria um novo, tá? Mas, por exemplo, o cadastro do consumidor, a gente sabe que a gente tem aquele trecho com perda de carga muito alta aqui, que a gente tinha comentado. E temos aqui essas pressões bem elevadas, né? Ó. Então, o que eu fiz no cadastro de intervenção? Ó? Vou ativar ele aqui. Você vê que eu criei, ó, esse trecho aqui e esse trecho aqui de 50. Ó. Comparando aqui, ó, ele não está ativo aqui. Ele aparece só no nosso cenário de intervenção, né? Porque a gente usou a alternativa de Active Topology diferente. E porque é isso, né? O sistema aqui estava com um problema de distribuição de água, né? Que a água estava vindo toda para cá porque estava de um jeito aqui, deixando muito isolado, né? Então a gente fechou dois trechinhos aqui e contribuiu com essa distribuição de água, correto? E aí eu instalei uma VRPzinha aqui. Claro que num caso real, que você tem um reservatório, né? Você teria aqui tipo um poço alimentando um reservatório. Provavelmente teve algum erro aqui de instalação do reservatório e talvez para um sistema pequeno desse uma VRP não justificasse economicamente, né? E teria que estudar mais a fundo. Mas aqui é para mostrar aí um conceito para vocês, tá? Nesse modelinho um pouco mais simplificado mesmo. Mas que você percebe aqui, né? Que aqui você estava com pressões bem elevadas. Aqui estava por volta de 45, né? Que a gente olhou. E aqui você vai estar limitando a 35, tá? Aí eu coloquei a VRP, eu configurei aqui uma pressão de trabalho para ela, tá? E, bom, por exemplo, aqui esses trechos de tubulação acabou ficando com 50, né? Ficou aqui, por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Aqui na verdade já era 75, só alguma coisinha na hora que eu tinha mexido. Vamos só voltar para 75 aqui, né? E provavelmente não vai dar nenhum problema mais de perda de carga ali. Pronto, tá? Bom, pessoal, essa é a ideia geral dos cenários, tá? E se, por exemplo, eu quisesse criar mais um cenário, tá? Eu vou fazer um cenário aqui. Bom, mas e essa intervenção daqui, vamos supor, 30 anos? Vamos supor que tem uma previsão aí da demanda aumentar 20%. Só para a gente fazer uma coisinha rápida aqui, como que seria? Ó, vou criar aqui uma nova alternativa de demanda, então. Ó, vou criar ela como uma demanda filha, né? Que ela vai estar relacionada com essa. E eu vou criar aqui demanda futura. Vou aumentar em 20%. Tá? Aí nos meus cenários, ó, eu vou ter que criar um novo cenário filho aqui. Vou chamar também de demanda futura. Então, como que a minha intervenção, meu sistema pós-intervenção vai se comportar no futuro, né? Aí, ó, aqui selecionando a demanda futura, aqui em alternativas, ó, quando você vem em demanda, você vai ver que está aqui, ó, demanda futura. Beleza? Então, selecionei a demanda futura. Aqui você controla qual é o cenário que você está trabalhando. Então, eu pulei para demanda futura aqui. E aí eu vou fazer um ajuste rápido aqui de demanda, né? Eu abri aqui o meu Flex Table de Customer Meters e vou aplicar aqui, ó, o botão Global Edit. Vou multiplicar todo mundo por 1.2. Então, assim, eu vou partir do que eu tenho hoje de dados de distribuição e jogar 20% a mais
para ver como que isso impactaria meu sistema no futuro, né? Supondo aí que você tenha esse dado. E aí rodou, tá? E aí ele mostra, ó, essa tubulaçãozinha de 75 já vai começar a ficar saturada aqui, né? Ó, perda de carga alta aqui. Perda de carga aí chegando a 12,5, né? Aí teria que estudar a possibilidade de um reforço ou de substituição, né? Lembrando que a norma orienta sempre a gente a trabalhar com reforço, né? Sempre que possível, até porque a obra acaba impactando menos no abastecimento da população, né? É melhor se fazer reforço, mas em alguns casos pode ser que o mais econômico seja substituir, aí tem que fazer uma análise, né? Você vê que tem alguns trechinhos aqui, né? Ó, que com esse aumento de demanda você vai ter um probleminha de perda de carga aí. Aí a gente poderia fazer uma nova proposta de intervenção, né? Aí tem que criar as alternativas nos outros elementos. Ou não, né? Vamos supor, se você quisesse fazer a intervenção num cenário só, você poderia fazer, mas no caso aqui, eu vou criar aqui, ó, que pode ser como que uma fase 2 da intervenção, né? Então vamos botar aqui a intervenção para atender aí a demanda futura, né? Eu vou criar uma alternativa aqui no arquivo topology e vou criar também uma alternativa aqui no physical. Aí naquela minha janelinha dos cenários, né? Eu preciso avisar o WaterGens, né? Que esse cenário então está relacionado a essa alternativa aqui, para não bagunçar ali o meu cenário original da intervenção, né? E aí, ó, aqui eu tenho prototypes que eu criei, pessoal. Esse é outro recurso interessante aqui do WaterGens. Os prototypes você deixa alguns elementos pré-definidos aqui, com propriedades já pré-definidas, né? Então, por exemplo, aqui tenho já uma tubulação de 100. Então, vamos supor que vou estudar aqui e fazer um reforço de 100. Tá? Em vez de substituir a tubulação, trabalhar com um reforço aqui. Trechinho aqui. Aqui o trechinho da VRP. Aqui provavelmente teria que realmente trabalhar uma substituição, né? Então vou rodar aqui o meu cenário. E aí você pode ver os resultados, né? Sem perder aquilo que você tinha feito previamente. Tá bom, pessoal? Isso é só uma visão geral aqui, algumas possibilidades, alguns dos recursos aqui do WaterGens. Tem bastante coisa aqui que dá para fazer, né? A gente também mostrou na aula como a gente consegue importar dados de sistema SCADA aqui para dentro do nosso modelo, né? Então aqui, por exemplo, dados de altura de carga piezométrica, né? De altura piezométrica, onde eu teria aqui o medido em campo e o medido pelo modelo, né? Para ajudar a gente no processo de calibração. Aí a gente usou também o próprio recurso aqui, 2 SCADA Connector, SCADA Simulator, que permite a gente, por exemplo, eu importei aqui os horários de funcionamento da minha bomba para aumentar a precisão da minha simulação de enchimento e esvaziamento de reservatórios. Aí a gente fez um estudo aqui, ó, para simular o rompimento de uma tubulação. Então a gente vê aqui, ó, que vou colocar aqui a pressão instantânea, né? Ó, com o rompimento da tubulação às 4 da manhã, você vê que você tem aqui, né, ó, pontos que vão ficar desabastecidos, e ele mostra pra gente quais registros, né, teriam que ser fechados para fazer uma manutenção nesse trecho aqui que eu simulei um rompimento dele, tá? Então, assim, é uma ferramenta que também para fazer planos de manobra, muito interessante. A gente pode criar também cenários de simulação, né, não só cenários de concepção, e aqui trabalhando com dados reais da nossa própria operação também. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa visão geral. Quem quiser saber mais de WaterGens, confere o curso de aperfeiçoamento IBIM da Zigurati e confere também o
um grande lançamento que a gente está fazendo, focado no WaterJams, curso de WaterJams, do básico ao intermediário, na plataforma Rooftop, uma nova parceria com a Zigurati. Então, não percam, quem quiser saber mais pode deixar comentário aqui que eu respondo. E até o próximo vídeo.